Abra comigo, por favor, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e coloca em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e ela, porém, não caiu, porque estava edificado na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, narra uma sequência de discurso de Jesus que aconteceu no famoso Monte das Bem-aventuranças, chamado também de Sermão da Montanha. Foram tantas coisas que Jesus falou lá, que gastaram 3 capítulos para narrar e contar todos esses ensinamentos que lá aconteceram. O detalhe é que essa região é uma região muito montanhosa, então as vans ficam subindo e descendo na Terra Santa para levar os peregrinos para esse famoso Monte das Bem-aventuranças, e ela vai fazendo aquele S, aquele zigue-zague, subindo, e no meio desse caminho tem muita pedra, muita rocha. E Jesus, que tinha uma capacidade de enculturar fantástica, Jesus começa a olhar para aquelas rochas, para aquelas pedras, e dar um pedaço desse ensinamento no qual nós vamos falar nessa noite. Jesus diz assim: a pessoa da família que escuta as minhas palavras e põe em prática, ela é uma pessoa prudente, porque ela vai edificar a sua casa sobre a rocha. A pessoa da família que escuta a minha palavra e não coloca em prática, então ela passa a ser uma pessoa insensata, e ao invés de construir uma casa sobre a rocha, ela vai construir uma casa sobre areia. Qual é a diferença das duas casas? Todas as duas vão sofrer o mesmo ataque. Se você ler o texto, o ataque vai ser repetido na casa sobre a rocha e na casa sobre a areia. Qual é o ataque? Diz assim: caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Então, o ataque é esse. É uma chuva muito forte que vai produzir enchente, e é uma sensação de tempestade, de temporal, porque a Bíblia diz que haverá também uma grande ventania, e essa chuva com enchente, com ventania, vai ser jogada sobre a casa, sobre a rocha, da mesma forma que vai ser jogada sobre a casa, sobre a areia. O detalhe é que a casa sobre a rocha não aconteceu nada, porque estava edificada sobre a rocha. A casa sobre a areia, diz o texto, caiu, e grande foi a sua ruína. Eu preciso já que você entenda que você, estando com Deus ou não, tendo casa sobre a rocha ou casa sobre a areia, o ataque que as casas sofrerão serão o mesmo. A mesma tempestade, a mesma chuva, a mesma enchente, a mesma ventania vai ser lançada sobre as duas casas. A diferença é que a casa sobre a rocha vai sofrer sem danos, e a casa sobre a areia vai sofrer, e os danos serão tão grandes que a casa será arruinada. Bate no seu peito, na sua casa, e diz: eu quero, Senhor, nessa noite santa, escolher a minha casa sobre a rocha. Eu sei bem, Jesus, que tudo aquilo, que todas as casas passam, as que rezam e as que não rezam, a minha casa passará também. O detalhe é que se a minha casa
for edificada sobre a rocha, ela não sofrerá os danos do ataque. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Então o segredo dessa noite não é ficar ausente dos ataques, porque os ataques serão acontecidos nas duas casas. O detalhe aqui é, se a sua casa estiver na rocha, fica de pé. Se estiver na areia, não fica de pé. Eu separei aqui duas rochas espirituais e duas rochas humanas, no tempo que eu tenho, para tentar a gente degustar um pouco disso. A primeira rocha espiritual. Quem é a rocha na qual a sua casa precisa estar alicerçada? É Jesus. Já diz o Salmo 118, a pedra que os pedreiros rejeitaram se transformou na pedra angular, no qual todo o edifício é fundado. Os exegetas e os teólogos nos garantem que essa pedra rejeitada, que se transformou alicerce para toda e qualquer obra, é Jesus. Agora no Novo Testamento, São Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, repete a mesma citação. A pedra que os pedreiros rejeitaram se transformou na pedra angular, no qual todo edifício é fundado. Portanto, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, as duas frases, as duas expressões, os dois textos são citados iguaizinhos, para a gente entender que não tem como edificar uma casa que não seja tendo como base Jesus. Então é loucura começar um namoro e não consagrar esse namoro a Deus, é loucura ficar noivo e não consagrar esse projeto de possível casamento a Deus, é loucura se casar e querer viver sem Deus, porque se ambos não buscarem essa rocha firme, essa pedra angular que é Jesus, vai se tornar uma panela de pressão, porque são pessoas diferentes, com história diferente, cultura diferente, personalidade diferente, com problemas diferentes, morando na mesma casa. É loucura ter um bebê e imaginar que nós teremos condição de educar o filho da forma segura sem Jesus, que é a rocha. Portanto, Jesus é o sonhador da família. Já dizia o Papa Francisco que o sonho da família é um sonho de Jesus. Por isso que mesmo ele sendo Deus, ele quis nascer de uma família. E isso é tão forte que escolheu São José para ser o seu pai adotivo, para compor uma família por completo, ainda que fosse com o pai de coração. Portanto, a família, ela é divina. Jesus sonhou com a família, o pai sonhou com a família, o Espírito Santo sonhou com a família, a Trindade é família, e a teologia da igreja diz que Jesus fez o seu primeiro milagre nas bodas de Caná para elevar o sacramento, o casamento a sacramento do matrimônio e para mostrar a importância da família. Portanto, é loucura do namoro à velhice você querer falar de família que não seja edificada sobre Jesus, que é a rocha firme. Portanto, se você está afastado de Jesus, está na hora de voltar. Se você está numa crise conjugal, você precisa voltar para Jesus rapidamente. Você que parou de rezar, você precisa retomar a sua vida espiritual. Você que tem um chamado de Deus, você precisa retomar esse chamado, porque será um atestado de suicídio, uma loucura você querer falar em casamento, educação de filhos, vida a dois, morar na mesma casa, várias pessoas, se Jesus não for essa rocha firme. Então a primeira rocha é espiritual. Quem é a rocha? É Jesus. Quem iniciou o projeto da família santa foi Jesus. Quem deseja santificar a sua casa é Jesus. Quem deseja dar a vocês força para permanecerem casados é Jesus. Quem deseja ajudar você na educação dos seus filhos é Jesus. Portanto, a primeira rocha para uma casa ficar firme e aguentar o ataque é Jesus. A segunda rocha também é uma rocha espiritual. Quem é essa rocha? É a igreja. Jesus já está quase nos dias de passar pelo Calvário. Ele é o fundador da igreja, ele é a pedra angular, ele é a cabeça da igreja, e nós somos os membros. Mas ele precisa então deixar um líder. Então acontece o famoso primato de Pedro.
na beira do lago. Jesus tem um diálogo lindo com Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus diz, tu és pedra, olha aí, pedra, rocha. Tu és pedra, Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Jesus, que é a rocha, vai partir para o Pai daqui uns dias. Ele vai passar pela sua paixão, morte e ressurreição. Então ele decide escolher um dos 12, e ele escolhe Pedro e chama Pedro de pedra, porque Jesus, que é a pedra, precisa deixar a igreja alicerçada a partir de uma outra pedra. E é muito lindo Santo Tomás de Aquino explicando isso. Talvez a gente é acostumado com a liderança numa empresa, ou uma liderança numa comunidade, ou uma liderança num grupo de oração. A gente acha que o Papa é um mero líder, que amanhã ele sai e entra outro, como se fosse um coordenador, e não é. Santo Tomás de Aquino, ao explicar Mateus 16, o primato de Pedro, ele diria que o correto no português seria escrever assim: Pedro, você que é a minha pedra, e sobre a fé de você que é pedra, eu vou edificar a minha igreja. Portanto, quem é o fundador da igreja? É Jesus, que é pedra, mas é sobre a fé do pedra, Pedro, é que a igreja se mantém. É por isso que a igreja não se divide. E é por isso que a liturgia é a mesma. É por isso que a igreja não erra. E aí então nós entramos no dogma da infalibilidade papal. O Papa não é um coordenador qualquer, um líder qualquer, que hoje está, amanhã não está. Não é tipo assim, não interfere quem está agora. É só tirar um por outro, desde que a cadeira não fique vacante. Isso não é real. Jesus escolhe a igreja para continuar sendo pedra, na fé do pedra Pedro. Por isso o Papa é pedra, e é na fé do Papa que a igreja se mantém, é na fé de Pedro que a igreja se mantém. Portanto, é loucura você imaginar que é possível ter uma família que vai aguentar o ataque fora da igreja. Eu posso dizer para você que a igreja, ela é aquela mãe que te abraça, a igreja é o refúgio que te protege, a igreja é a segurança, a igreja é a base militar. A sua família precisa estar na igreja, e se tem alguém que não quer ir, vá você, não desmoreça, não perca a alegria. Você precisa ir para a missa, e precisa ir para os sacramentos, e precisa confessar, e precisa jejuar, e você precisa ser dizimista, e precisa procurar uma pastoral. E mesmo nos tempos de pandemia, não abandone a sua paróquia, não abandone a comunhão com o seu padre, com o seu bispo, com o seu papa, com o seu pastor. Essa comunhão mantém a sua família de pé, porque a primeira rocha é Jesus, a segunda rocha é a igreja. Então Jesus é pedra, e a igreja é pedra também. Então, quando você está passando por uma crise conjugal, se você fica sofrendo na sua casa, você não resiste. Mas quando você traz esse problema para a pedra, que é a igreja, então nesse alicerce, nesse edifício, essa casa é atacada. Veja bem, vem a tempestade, vem a chuva, vem a enchente e vem a ventania e sopra sobre essa pedra, sobre essa casa, mas a casa está alicerçada na rocha. A igreja é uma fonte inesgotável de proteção. Então não é possível. Quando você tem um problema com os filhos, você vem para a igreja e a gente vai cantando e louvando e chorando, caindo, levantando, e aí você se mantém. É por isso que a Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja orava por ele. A igreja, que é pedra, orava por Pedro. Olha que lindo. Então Jesus é a rocha, a igreja é a rocha. Jesus é a pedra, a igreja é a pedra. Então nesse campo espiritual, não é possível uma casa aguentar um ataque, não é possível uma família aguentar um ataque sem Jesus e sem igreja. Diz para quem está do seu lado na sua casa: sem Jesus e sem a igreja não dá. Sem Jesus e sem a igreja não dá, não dá, não dá. No campo espiritual, Jesus é pedra e a igreja é pedra. Esse detalhe da igreja é tão importante que Santo Agostinho diz que, do mesmo jeito que Eva nasceu do lado de Adão adormecido, a igreja católica nasceu do lado aberto de Cristo adormecido no Calvário.
do Sagrado Coração. Quando a lança transpassou o peito de Jesus, ali nascia a igreja que fora anunciada a Pedro e que vai se levantar em Pentecostes. Portanto, a teologia da igreja diz que a igreja católica nasceu do lado aberto de Jesus lá na cruz. E você sabe o que é o Monte Calvário? É uma rocha também. Então, olha que maravilha. Jesus, que é pedra, fundou a igreja, que é pedra, na fé de Pedro, que é pedra, nascida no Calvário, que é pedra também. Então não tem como separar Jesus e a igreja, assim como não tem como separar Pedro e o Calvário, assim como não tem como separar a igreja e o Calvário, Jesus de Pedro. Não tem como, é pedra com pedra, com pedra, com pedra. E hoje Jesus está num outro monte, cheio de pedra, dizendo, feliz é o homem, ele é prudente. Se ele ouve a minha palavra, se ele coloca em prática, ele vai colocar a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra que é Jesus, sobre a pedra que é a igreja, na fé de Pedro, na igreja que nasce do coração do pedra, no Calvário, que é uma pedra. Espiritualmente, biblicamente falando, nós temos duas rochas, duas pedras. É Jesus e a igreja. Se você está afastado da igreja, tem que voltar. Sim. Retome a sua caminhada, retome. Liga lá e vê quando é que vai voltar a catequese, mesmo que seja virtual, das minhas crianças. Minha família não pode ficar sem a pedra. Isso, os sacramentos, a catequese. Não pode. Não caia na besteira de se distanciar. Não caia. Porque imprudente é o homem que não coloca essas palavras em práticas e então ele edifica uma casa sobre a areia. Agora eu quero falar das duas pedras que são humanas, não são espirituais. A primeira pedra humana, você vai se identificar. O sacrifício de um familiar. Sim. É interessante que depois da queda do ser humano no pecado original, a aliança de resgate da família aconteceu com Abraão. Ironia do destino, Deus escolheu para uma nova família bíblica, um casal velho com uma mulher estéril, que é Sara. Mas Deus faz uma promessa para Abraão, e dessa promessa nasceu o Isaac, que inclusive significa o filho da promessa. Você sabe muito bem a história. De repente, Abraão e Sara estão apaixonadíssimos com aquele menino, e o Senhor diz, Abraão, pega Isaac, leva para o Monte Moriá e sacrifica ele por mim. Os detalhes não fazem parte dessa pregação, mas aquele coração de Abraão está muito machucado, mas em silêncio, com a lágrima nos olhos, pega o menino, pega os dois jumentinhos, pega os funcionários, pega todo o amparato, o cutelo, tudo, e eles lá vão para a montanha. No pé da montanha, Abraão pede os funcionários para ficar, e só ele e o menino sobe. Se você não sabe, o Monte Moriá também é uma pedra. E lá nessa pedra, Abraão amarra o seu filho. O coração dele está despedaçado. E o filho está perguntando, papai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? E o pai não pode falar que é ele, o filho. Então, quando ele prepara o golpe, o anjo diz, não. Não é para sacrificar, só queria saber do seu sacrifício, não precisa. E aí, nesse momento, Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência, abre aspas, a sua família, fecha aspas, será incontável como as estrelas do céu e as areias do deserto. E só tem um detalhe, todas as nações desejarão visitar a tua casa. Aqui existe um dado histórico que eu preciso te contar. Quando você escuta algum pregador, talvez até um padre, dizer que esse Monte Moriá é o mesmo Monte Calvário, que o lugar que Abraão foi sacrificar o filho é o mesmo lugar que o Pai do céu sacrificou o seu filho, é isso, mas deixa eu te explicar. É porque na Terra Santa existe um monte único, que é o maior monte que existe na Terra Santa.
A extensão dele é mais ou menos 700 metros, quase 1 quilômetro. Na ponta dele aqui é o Monte Moriá. Na ponta dele aqui é o Monte Calvário. Então não é que o lugar que Abraão foi sacrificar o filho é o mesmo lugar que Jesus foi crucificado. Não, é na mesma pedra ou no mesmo monte. Ele é o único monte da Terra Santa que tem essa extensão de 700 metros. E que maravilha! Eu tinha uma noção meio básica disso estudando, mas eu tive a oportunidade de rapidinho, no jubileu da EICC, de 50 anos de Roma, estendemos 4 dias pela Terra Santa, e eu tive a oportunidade de ir lá, no Calvário. E lá no Calvário, nos é explicado. Olha para esse monte, e você vai olhando, então passa pelo Santo Sepulcro, e vai olhando, nós não tivemos acesso a essa parte, mas o guia nos mostrava, e o padre também dizendo, aquela ponta do monte lá é esse mesmo monte aqui, são 700 metros, lá naquela ponta é o Monte Moriá, nessa ponta é o Monte Calvário. Portanto, Jesus, que é pedra, que foi crucificado sobre esse monte, que também é uma pedra, agora Abraão, que é o pai de família, ele é o membro do resgate da segunda família bíblica, porque a primeira foi Adão e Eva, que houve o fracasso do pecado. E ali no sacrifício, na lágrima, na angústia de Abraão, Deus falou, eu consagro a tua casa, eu consagro a tua família, você que está dando tudo. Você que teve coragem de dar o seu filho, eu consagro você aqui agora, e você terá uma descendência tão maravilhosa, tão numerosa, como as estrelas, como a areia, e as nações desejarão visitar a tua casa. Gente, aquele monte, aquela rocha, aquela pedra, estava naquele momento recebendo o sacrifício de um pai de família. O Senhor edifica a tua casa na tua lágrima, edifica a tua casa na tua oração, no seu joelho ferido, nas noites de sono que você não dorme, nas suas orações, nas suas angústias, nas suas derrotas. Você que é pai como Abraão, mas também você que é mãe, quem sabe você é o Isaac que tem se sacrificado para salvar os seus pais. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a vitória vem ao amanhecer. A lágrima na Bíblia é muito importante. Por isso que o salmista diz que o Senhor recolhe cada lágrima. É por isso que Apocalipse capítulo 21 diz que o Senhor enxugará as lágrimas dos nossos olhos. A lágrima de Abraão, naquele monte, naquela rocha, naquela pedra, no Monte Moriá, que é o mesmo monte do Calvário, fez a edificação do resgate da família bíblica. Então não tenha medo do sofrimento que você está passando, da sua lágrima, da sua dor, da sua angústia. Só Deus sabe o que você está passando. Isso também é rocha. Isso também é rocha. Você já ouviu muitas vezes falar de uma mãe que ora, que sofre, e ela sustenta a casa inteira. A dor, a angústia, a lágrima, o joelho machucado daquela mãe é rocha. Portanto, se o Senhor pegar uma pessoa da casa, como pegou Abraão, para fazer o papel da rocha, da pedra, no sacrifício dele, na angústia dele, na lágrima dele, na luta dele, nas quedas dele, e você vai se mantendo, e vai se mantendo, e vai se mantendo, vai se mantendo. Agora nós entendemos a conversa de Deus com Abraão. Quando Deus condenou Sodoma e Gomorra, Abraão chegou e falou, Senhor, por um acaso, se tiver 50 justos, o Senhor desiste, e 40, e 30, e 20, e 10, e o Senhor falou, vão direto ao assunto, se tiver um para fazer papel de rocha lá, se tiver um justo, um que sacrifica, um que paga o preço, eu não destruo a cidade. Mas não achou. Então, por amor a Abraão, Deus permitiu que Ló, o seu sobrinho, saísse de lá. Acontece aquele episódio que você sabe, a mulher dele olha para trás, vira estátua de sal, e o Senhor permitiu que o anjo destruísse Sodoma e Gomorra. O Senhor valoriza quando tem um justo, um Abraão, um pedra, um que sofre, que paga o preço, que chora, que angustia, que sustenta aquela casa. Portanto, você que está há muito tempo rezando pela sua casa, não desista. Você que tem sofrido muito para restaurar esse casamento, não desista.
Você que tem pagado um preço enorme para não perder esse filho, essa filha, não desista, porque no campo humano, a primeira rocha é o sacrifício de um membro da casa. E toda vez que você estiver chorando, angustiado, na agonia, lembra que na pedra, na rocha do Calvário, 700 metros dali, Abraão, no Monte Moriá, na mesma pedra, na mesma rocha, num outro Calvário, também selou o resgate de uma família. É muito lindo escutar o Senhor dizendo: todas as nações desejarão visitar a tua casa. Por quê? Porque alguém pagou o preço para ser rocha, para sustentar a edificação daquela casa. A segunda e última rocha do campo humano, você vai estranhar um pouco o que eu vou falar, mas é o casal. Deixa eu te explicar a origem de uma família. O livro do Gênesis diz assim: o homem deixará o pai e sua mãe e unirá uma mulher, e não serão mais dois, serão uma só carne. Por que é o homem que vai? Porque a mulher tem a vocação à maternidade, mas a vocação à constituição da família parte pelo homem. Por isso que o homem é o sacerdote da casa. Quem vai explicar isso melhor é São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, quando ele diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim como a igreja tem Cristo como seu Senhor. As mulheres têm que olhar para o marido assim. E só que a gente aqui, na cultura latina, lê submissa, a gente já fala: eu, submissa, a gente já imagina que é o homem mandar na mulher. Não, é submissa, debaixo da missão. Por isso que a igreja considera que a esposa é o altar e o marido é o sacerdote, que conduz a casa a partir da esposa, que é a base. Por isso, submissa. Ela está debaixo, fazendo base para o marido, que é o sacerdote, celebrar a liturgia. Ao contrário disso, São Paulo continua dizendo: os maridos devem fazer o quê? Amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, morrer por ela, de paixão, de amor. O marido vai entregar-se para a esposa como Cristo se entregou para a igreja, e para oferecê-la no juízo final sem mancha, sem ruga. Que maravilhoso isso, que maravilhoso. Quando uma família começa, quando a esposa se torna o altar ou a igreja, e o marido é o sacerdote, é Cristo, que sai da sua casa, vai se unir à sua esposa e faz uma só carne. Paulo termina o raciocínio dizendo: Cristo ama a igreja, é desse jeito, como o marido ama a mulher. E a igreja é submissa a Cristo, é desse jeito, como uma mulher faz a base para a cabeça, que é Cristo, que é o sacerdote. Portanto, a base de uma família é um casal. Agora nós estamos entendendo por que a família tradicional está tão atacada nos nossos tempos. Porque se destruir essa organização divina, que é a rocha para alicerçar uma família, não é isso? Então o homem sai de casa, vai se unir a uma mulher, os dois namoram, vive a castidade, casa, maravilha, amém? Consagra o leito. Nós vamos ter muitos textos bíblicos falando sobre o leito conjugal, para não contaminar o leito, faz tudo direitinho, vamos para cima. Quando vem os filhos, então a família foi alicerçada nessa rocha, a segunda rocha humana, que foi o casal. O diabo tem trabalhado aonde? Tem trabalhado, primeiro, para atacar a família tradicional. Segundo, para provocar adultério e divórcio. Não é isso? Então, hoje, as estatísticas dizem que a cada 10 casais que se casam, 7 se separam. 7. Faz as contas comigo. A situação é deplorável. E você sabe muito bem que separando o casal machuca os filhos. Ah, não, que a gente tem uma boa relação. Sim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando mexe na estrutura.
Do pai, da mãe, da casa, do voltar para casa, do rezar junto, do comer junto, do ficar junto, figura materna, figura paterna. Quem trata muito disso é o Amoris Laetitia, o Papa Francisco, no Sino da Família, sobre a importância do pai e da mãe dentro de casa. Então é claro que eu não estou julgando você. Talvez você é uma mãe solteira, glória a Deus, você é uma guerreira, minha irmã. Talvez você hoje está numa condição separada, seu marido foi embora de casa, você se divorciou. Eu até acho vocês heroínas e heróis, homens e mulheres que criam os filhos na justiça, lindo. Só precisa ficar muito claro para nós, para os jovens que estão começando a vida agora, para aqueles que não casaram ainda, para os recém-casados, o casal, os dois, homem e mulher, é a base, é a rocha, é a pedra da edificação de uma família. Se vocês caírem no adultério, se vocês se separarem, se vocês irem para o divórcio, se já casar dizendo se não der certo, separa, se for nessa linha, nós vamos destruir a estrutura da nossa família. Então você precisa blindar o seu casamento, lutar pelo seu marido, lutar pela sua esposa, como dizia o Papa Francisco, desligar a televisão, conversarem mais, sentar no colo do outro, fazer um carinho no outro. Papa Francisco chega a dizer que esse amor entre o marido e a mulher precisa ser tão profundo a ponto do filho sentir ciúme de olhar para o casal ali fazendo um carinho no sofá, mas esse ciúme, o Papa Francisco diz, ele acha um ninho no qual ele pode crescer em segurança. Portanto, pense muito antes de casar, portanto, reze muito com quem você quer casar, e você que já casou, meu filho, minha filha, luta pelo seu casamento, não joga o seu marido pela janela, não joga a sua esposa pela janela, procura, você que precisa regularizar o seu casamento, regulariza, você que está morando junto, está esperando o quê para poder dar um passo? É isso, porque a rocha, a segunda rocha é o casal, a partir do casal vem os filhos, e a partir do casal dos filhos vem os netos, e toda a descendência parte de um casal, de um equilíbrio, de uma cumplicidade, de uma santidade. Eu acho que você entendeu. A Bíblia diz aqui que o ataque vai ser igual nas duas casas. A diferença é que casa na rocha sofre o ataque, mas não passa pelos danos, e a casa na areia sofre o ataque, e ela não supera os danos, e ela se destrói. A Bíblia diz, grande foi a sua ruína. Duas rochas no campo espiritual, Jesus Cristo e a igreja. Sem eles não dá para sustentar uma casa. E duas rochas no campo humano, o sacrifício de alguém, como Abraão na pedra, no monte. E o casal, que é chamado a ser pedra, a ser monte, para sustentar a base de uma família. Lute pela sua casa. Lute pela sua família com unhas e dentes. Luta. Você que está passando por um dos piores momentos do seu casamento. A não ser que esteja havendo violência doméstica, física ou psicológica. Mas se não, se você só está infeliz, só está triste, espera. Nessa semana de lives nós vamos orar por você. Até domingo, dia 20, nós vamos orar por você e vamos pregar e vamos te ensinar. Não desista do seu casamento. Você que está num estágio complexo com seus netos, você que está morando no fundo da casa dos seus pais, do seu sogro, da sua sogra, você que está vivendo uma opressão lá dentro da sua casa, não entregue a toalha hoje. O Eduardo já nos trazia na oração, Josué 1, coragem, seja valente, coragem, não tenha medo, essa palavra se confirma nesta noite, luta, ê pedra, ô rocha, luta por Jesus Cristo, para Ele salvar a tua casa, luta pela igreja, para a igreja proteger a tua casa, luta com os teus sacrifícios, com as suas lágrimas, com as suas angústias, para edificar a rocha da tua casa, luta pelos casamentos da sua família. Talvez até o casamento não é seu, talvez você está triste pelo casamento dos seus filhos, talvez seja o casamento dos seus irmãos.
Talvez seja o casamento de qualquer pessoa que leva o seu sobrenome, o sobrenome da sua família. Talvez nem mora perto de você, talvez mora num outro estado, quem sabe mora até fora do país. Não desista. Casa na rocha vai sofrer, sem danos. Olha como é que o texto termina aqui, que maravilha. Porém, a casa não caiu, porque estava edificada na rocha. Não caiu. Balançou, titubeou, gritou, mas não caiu. E olha o resultado da casa sobre a areia. Ela caiu, e grande foi a sua ruína. Eu poderia traduzir: foi catastrófica. Foi um cenário horrível. Desmoronou, caiu, machucou pessoas, matou pessoas. Até porque estamos falando de enchente, de chuva e de ventania. Destruiu. Então seja prudente. Seja prudente. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Quero chamar o Eduardo para a gente orar junto aqui. Casa sobre a rocha. Fala para quem está do seu lado aí. Casa sobre a rocha, meu querido, minha querida. Casa sobre a rocha. Sobre a rocha.